irmãos e irmãs, dizíamos no início, hoje a liturgia nos convida ao agradecimento. Agradecimento a Deus por tudo que Ele opera nas nossas vidas. Mas há um contexto aqui interessante das leituras de hoje. A primeira é o Evangelho. Naamã era um estrangeiro. E estes 10 também que foram curados no Evangelho, aquele que voltou era também um estrangeiro, um samaritano. Depois, mais tarde, Jesus vai contar também a história do samaritano, aquele que nós chamamos de bom samaritano. Para mostrar que Deus não tem limite na sua operação. Deus quer salvar toda a humanidade. Deus quer salvar todas as culturas. Deus não tem limite. Entra em todas as culturas, em todas as tribos, em todas as classes, em todas as raças. Não há uma raça escolhida. É aquilo que Daniel Comboni compreende. Hoje estamos a celebrar esta abertura dos 80 anos da presença dos missionários combonianos, mas também celebramos de uma forma ou outra a festa de São Daniel Comboni, porque calhou no meio da semana. Na sexta-feira, dia 10. Daniel Comboni compreendeu isto, que Deus opera em todas as culturas. Quando todos queriam esquecer da África, ele foi capaz de dizer: eu vou. E eu confio nos africanos que eles vão evangelizar a África. E aí o seu modo próprio, África salvando a África. Daniel Comboni foi um profeta. E nós também, o Senhor hoje nos diz: a salvação pode chegar até a você. Basta abrir o coração. Basta reconhecer o pouco que o Senhor faz por ti. Nós, às vezes, podemos ser estrangeiros, imigrados na nossa própria igreja. Estamos aqui, não reconhecemos aquilo que o Senhor faz por nós. E aqueles que nem conhecem a porta da igreja, dão valor àquilo que o Senhor faz nas suas vidas. Eles são capazes de testemunhar: graças a Deus, hoje acordei. Graças a Deus, eu consegui dar um passo na minha vida. E nós que estamos aqui dentro, somente nos contentamos em lamentar, em chorar. Vemos, parece que Deus está distante. O que acontece hoje nessas leituras? Naamã, que era estrangeiro, veio e encontrou a cura da sua lepra. A lepra que era o símbolo do pecado, de alguém que está distante de Deus. Como castigo, Deus lhe deu a lepra. E ele procura o homem de Deus para a cura. E depois de ser curado, ele não abandonou, não disse somente no silêncio: graças a Deus estou curado. Mas não, voltou ao homem de Deus, reconhecendo o que Deus operou.
diz: vem dar meu ação de graças. Profeta não. E nós nos perguntamos: será que reconhecemos o pouco que Deus faz por nós nas nossas vidas? Alguns de nós hoje somente acordamos, fomos incapazes de dizer: graças a Deus tenho este sopro de vida. Deus me concedeu mais uma jornada. Levantamos somente. O termo é forte, mas é verdadeiro. É porque não sabemos se Ele faz ou não. Alguns de nós levantamos somente como as galinhas. Começamos com as nossas realizações, levantamos, nos preparamos: olha, que roupa vou vestir hoje para ir à igreja, tá? Mas nem fizemos o sinal da cruz. Obrigado, Senhor, por mais um dia. São pequenas coisas que constituem a santidade. O Papa Francisco dizia muito isso, né? Não são as grandes obras que nos tornam santos, mas as pequenas. Reconhecendo os sinais de Deus em pequenas coisas da nossa vida. Quantos de nós queriam estar aqui hoje? Quantos irmãos queriam também sentar aqui hoje para escutar a palavra de Deus, para dançar conosco, para cantar conosco, mas não tiveram a saúde? Alguns estão lá hospitalizados. Alguns estão nas suas casas se queixando com as dores. Mas nós, o Senhor nos deu a saúde, nos deu força para chegarmos aqui. Então, se não conseguimos, ao acordar, dar graças a Deus, peguemos esta oportunidade, esta celebração eucarística, para darmos homenagem a Deus. Para dizermos: Deus, obrigado por tudo aquilo que faz na minha vida. Obrigado, Deus, por este sopro de vida que me concede no dia de hoje. Obrigado, Deus, pela fraternidade que hoje estou experimentando. Ao lado deste meu irmão, minha irmã que está sentada ao meu lado. Obrigado, Deus. Não são as grandes coisas que nos fazem sábio, são as pequenas. Então, o Senhor hoje nos mostra que Ele é universal. A sua operação é universal. É o mesmo que aconteceu quando Jesus chegou à sua terra. Lucas nos fala disso. Não é o Evangelho de hoje. Fazemos uma pesca. Quando Jesus foi à sua terra, foi dado o livro de Isaías, proclamou. Esta seria a leitura que nós lemos para a festa de São Daniel Comboni. Vi anunciar a redenção dos cativos. E esta profecia se realizou hoje. No início, todos no templo ficaram maravilhados, contentes. Oh, se realizou. Então chegou o profeta no meio de nós. Mas se nós continuarmos a ler, vamos ver que depois eles mesmos queriam lançar Jesus de lá, da colina para baixo. Porque Jesus começou a citar agora o que nós ouvimos hoje. Havia naquele tempo muitos leprosos, mas só um que foi curado. O estrangeiro, Naamã. Todos disseram: como? Esse aqui então não é aquele que veio nos salvar. E foram para deitar lá abaixo. Quer dizer, nós não conseguimos reconhecer a presença do Salvador no meio de nós. Eles queriam somente sentar lá e dizer: Jesus faz lá os milagres. Mas o Naamã tinha que sair da sua terra.
Deus. E aí foi curado. Esses leprosos do Evangelho também fizeram uma caminhada, ouviram que Jesus estava vivo e foram se colocar lá e gritaram. Aqui diz, de uma voz em alta voz. Viram Jesus está lá. Se eles ficassem ali, porque os leprosos naquele tempo, mesmo nós, os mais velhos, sabem, colocavam as casas dos leprosos fora da comunidade. Aqui não sei aonde. Aqui em Maputo, onde tinham colocado a casa dos leprosos. Hospital de Mafalana. E se nós lermos o contexto deste tempo, era uma zona isolada. Não havia casas ao redor. Também, naquele povo era assim. Os leprosos deveriam estar fora. Não deveriam entrar em contato com aqueles que estavam bem, porque dizia, aqueles que estavam bem de saúde, porque são abençoados por Deus. Os que têm lepra são os amaldiçoados, pecaram, então fica lá distante, senão vão nos contaminar. Mesmo assim não se limitaram, eles viram, ouviram e ficaram lá distantes e gritaram. Jesus! Viu que não bastava somente dizer Jesus, Mestre! Salve-nos. E Jesus não disse mais outra coisa. Viu a fé daquela gente. Vão se apresentar aos sacerdotes. Porque eram os sacerdotes que escreviam o certificado de dizer que este já está curado, pode se integrar na comunidade. Enquanto estava a caminho, o milagre aconteceu. Ele disse, antes de Deus chegar para ele buscar o certificado, deixa primeiro agradecer aquele que me curou. Os outros disseram, vai lá. Não sabemos se chegaram ao sacerdote ou porque quando viram que estavam curados, disseram, agora vamos lá nas nossas casas, acabou, já estamos salvos. Mas este, o estrangeiro, reconheceram a operação de Jesus, voltou. O que diz o Evangelho? Quando chegou, prostrou-se, depois com o rosto à terra, quer dizer, era o sinal de reconhecimento. Mesmo quando ia ao encontro do rei, para saudar o rei, as pessoas ajoelhavam e batiam o rosto por terra para reconhecer que estou diante de um mestre, de uma autoridade. E este reconhece Jesus como o autor do milagre, com este gesto que dá. Volta, agradece. E o Senhor pergunta, mas onde estão os outros? Não eram 10? Vamos repetir essas perguntas aqui. Não foram 10 os que ficaram curados? Não foram 10? Onde estão os outros 9? Continua. Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E Jesus reconheceu. Diz, levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salva. A tua fé te salva. E Jesus ficou admirado quando formos a ler o Evangelho ainda de Lucas, aquele seu povo, os seus concidadãos, os seus coordenados. Eu admiro a vossa pouca fé. A quem eu comparo este povo? Um povo de pouca fé. Não reconhece a presença do Salvador no meio deles. Não querem fazer um esforço, mas querem milagres. Faz-nos aqui milagres. Faz no meio de nós os milagres. Se você mesmo é Messias. Aí no templo ficaram maravilhados dizendo, sim. Então faz milagre. Quando Jesus diz,
Estou a ver que há falta de fé, então vamos, não é este, vamos lá de empurrar lá no precipício e morrer. E Jesus passou pelo meio. Então o Senhor hoje nos convida, com a nossa pouca fé, não precisa ter uma fé como esta igreja, pouca fé, como o grau de mostarda. Ele nos falou no domingo passado. A pouca fé, aquela pequena fé, pode nos ajudar a reconhecer as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Então fiquemos atentos. Analisemos a nossa vida. Se nós analisarmos profundamente a nossa vida, vamos encontrar que Deus opera na nossa vida. Deus nos responde, seja diretamente, seja indiretamente, por meio dos nossos irmãos e irmãs. Só para ver o agradecimento, às vezes, vamos dizer, para Deus, às vezes entre nós não conseguimos nos agradecer. Os irmãos nos dão um bom conselho e nós vamos realizar. Depois vamos ver os frutos. Somos incapazes de voltar e dizer ao meu irmão: olha, muito obrigado pelo aquele conselho, eu fui realizar e deu tudo certo. Nos calamos, disse: não, foi a minha força. Gastei o meu combustível, eu fui até naquele lugar, depois fiz aquilo que aquele me aconselhou e deu certo. Então, é a minha força. Mas há alguém aqui que serviu de intermédio. Meus irmãos, o pequeno obrigado que vamos dar ao nosso irmão, à nossa irmã, vai fazer de nós santos. Pequenas obras que construem a santidade. Então não vamos perder estes valores. Hoje é o dia. Se nós esquecemos de dizer obrigado àquele nosso irmão, àquela nossa irmã que nos deu um conselho e nós seguimos e deu tudo certo, depois desta Eucaristia, procuremos a este irmão, a esta irmã, para agradecermos. Muito obrigado pelaquela palavra. Eu não sei. Se faltasse aquela palavra que você me deu, não sei o que seria da minha vida. Não sei onde eu estaria hoje. Nós vamos construir a nossa santidade com pequenas obras. E São Paulo ao Timóteo também quer construir a nossa fé. Lembra-te que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho, pelo qual eu sofro, até ao ponto de estar preso e estas cadeias como um malfeitor. São Paulo reconhece que está preso, não é porque roubou coisa de alguém, mas por causa do anúncio do Evangelho. Quer dizer, as pessoas devem nos falar mal, não porque fazemos o mal, mas porque fazemos o bem. As pessoas devem nos dar os nomes, não porque fazemos mal, mas porque fazemos o bem. As pessoas não devem nos chamar de papá zangão, porque somos zangonos, mas é porque fazemos o bem. As pessoas não devem nos chamar de mamá fofoqueira, porque somos fofoqueira das coisas más, mas porque anunciamos o Evangelho, falamos a verdade. Quantos de nós, lá nos nossos bairros, mesmo até os padres são dados nomes, às vezes, quando procura
Isso nos dizia lá na teologia. Quando você, como padre, procura seguir aquilo que a igreja recomenda, esse padre é mau. É um padre exigente. Mas quando você deixa assim as coisas andarem, quando há visita pastoral, e o bispo diz: mas vocês fizeram isso aqui. É o padre que autorizou. Esqueceram que são eles mesmos que, padre, ajuda-nos nisso aqui. O padre diz: ok, vamos lá, então avancemos. Quando chega o bispo diz: não, o padre que autorizou. Nós sabíamos que não está bem isso aqui, mas o padre é que autorizou. Como o padre que autorizou, nós seguimos. Então, vamos procurar ser conhecidos pelas coisas boas lá do bairro, pelo bom comportamento. Jovens, estamos a celebrar hoje São Daniel Comboni. Ele é conhecido por fazer o bem, o profeta da África. Ele poderia estar lá, ele era diocesano, poderia aceitar ficar lá na Itália, no Instituto Dom Mazza, mas ele aceitou, pegou o risco até de ser expulso da sua congregação, mas para anunciar o Evangelho na África. Quero imaginar naquele momento os seus amigos, os seus companheiros, mas este aqui não está bem de cabeça. Aceita ser expulso da congregação somente para ir morrer lá na África, onde há malária, onde há todo tipo de doença. E estava lá passando no deserto com o camelo, dias e noites, 30 dias de viagem. Isso aqui não está bem. Mas Comboni estava convicto que fazia a missão de Deus. Ele dizia, como São Paulo: eu vou sofrer por causa do anúncio do Evangelho. É melhor eu sofrer por causa do anúncio do Evangelho do que ficar aqui somente a ficar a me torturar, dizer que abandonei um povo lá na África. E morreu ainda jovem. Alguns são mais velhos aqui de Comboni. Alguns já passaram 50 anos aqui. Comboni morreu com apenas 50 anos. Ainda tinha muito por dar na missão. E morreu. Não foi morrer lá na Itália. Morreu aqui na África, em Khartoum, no Sudão. E hoje, quem chega no Sudão, no Egito, quando fala de Comboni, seja muçulmano, seja de que religião, chama Pai Comboni. Se ele ficasse lá na Itália, iria ser chamado Pai Comboni? Não. Ficaria lá no conforto, trabalharia, talvez ficaria mais até 100 anos. Poderia chegar aos 100 anos. Mas ele, com coragem, se entregou à missão africana. Era um profeta da África, por quê? Nós falamos, ele dizia: a África evangelizando a África, a África salvando a África. Hoje, quantos bispos, quantas irmãs, quantos cardeais, quantos sacerdotes, quantos catequistas africanos que temos? Quantos? Muitos. E se depararmos para Moçambique, quantos bispos africanos que nós temos? Quantos sacerdotes moçambicanos nós temos? Quantas irmãs moçambicanas que nós temos? Para não dizermos toda a África, hein? Vamos voltar para o nosso contexto. Mesmo se queremos puxar a nossa arquidiocese, quantos padres africanos nós temos? Os estrangeiros de outro continente, né?
podemos contar a 10. Mas a maioria são africanos. Pode não ser de Moçambique, mas dos outros países da África. Então é motivo de dar graças a Deus. A Escritura nos convida a isso, agradecermos a Deus. Puxamos agora para o nosso contexto comboniano. Quantos combonianos moçambicanos que nós temos hoje? O número está a crescer. Até esta comunidade tem um comboniano. Não é? Até esta comunidade tem um comboniano. Não sei se temos também irmãs ou padres de outras congregações que saíram daqui. Mas ao menos o comboniano eu confirmo. Temos. Então é um motivo de agradecer a Deus. Estamos a abrir esse jubileu no espírito de ação de graças a Deus, pelos benefícios, pelas maravilhas que Ele realiza na vida do nosso povo, na nossa vida como Instituto dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus. A última coisa que precisamos falar hoje, para crescermos na nossa fé, São Paulo nos convida então a estarmos unidos com Cristo. Qual é Cristo? Este Cristo que sofreu. Ele diz assim, primeiro diz, é digna de fé esta palavra. Qual é a palavra que São Paulo diz é digna de fé? Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, então, também Ele nos negará. Alguns de nós temos medo de dizer que somos cristãos quando estamos no meio daqueles outros aí. Temos medo, porque sabemos que não estamos a viver corretamente, estamos a ser contra-testemunhas. Se formos fiéis, Ele permanece fiel. Se somos fiéis a Cristo, Ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Ou, se formos mesmo infiéis, Ele permanece fiel. Se formos fiéis, Ele permanece fiel. Ele não muda. Somos nós que podemos mudar. Mesmo se nós nos mostramos aí fiéis, não respondemos a Cristo, Ele ainda vai continuar a dizer: estou à espera aqui do meu filho, da minha filha, um dia vai voltar. Então, Jesus não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Cabe a nós de reconhecer a Sua presença nas nossas vidas e nos mantermos unidos a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.